Bom dia, rapaziada. Hoje é dia de. Bom dia pra mim, né, no caso. Hoje é dia de fazer uma aula sobre introdução à força de tração e polias, né? E máquinas de Atwood também, que são basicamente polias e bloquinhos pendurados nas cordas. Então vamos lá, vamos começar aqui. Bom, primeiro vamos definir o que é uma polia, né? A polia ela é basicamente basicamente é um cilindro com um espaço específico para você passar uma corda por ela e essa corda vai ser tracionada. Basicamente a função da polia é pendurar uma corda no espaço que está reservado para ela e tracionar depois a corda para segurar algum peso. Em geral, essa é a função de uma polia. Detalhe, tá? Eu desenhei aqui já a polia com. Deixa só a caneta voltar aqui. Detalhe, eu só desenhei aqui a corda pegando nos pontos diametralmente opostos, porque é mais simples, tá? Mas ela pode estar com a corda aqui, por exemplo. É, cara, a polia ela pode estar até aqui. Só que nesses casos ela não é tão útil assim, né? Porque pensa assim, você usa a polia mais como se fosse um apoio para você mudar a direção do movimento. Quanto menos inclinado né? Quanto menos distantes estão as cordas, menor vai ser a mudança de movimento. Então não vai fazer muito sentido você usar a polea, por exemplo, assim. A não ser que seja extremamente necessário, tá? Aí eu já desenhei dessa forma aqui que eu acho mais interessante. Bom, primeiro conceito que é interessante, tá? A gente vai tratar só de polias ideais nessa aula, porque polias não ideais com atrito vão ser um pouco mais complicados, eu vou fazer uma aula sobre isso, tá? É importante, mas o principal é que vocês entendam a função da polia em geral, tá? Antes de se aprofundar nesse sisteminha aqui. Bom, nessas polias ideais, a gente vai ter alguns pontos, tá? Primeiro, não vai ter atrito, tá? Não vai ter atrito nessa região aqui em que a corda está encostando. E as duas forças, né? Duas forças, o que eu quero dizer com duas forças? As duas pontas da corda vão estar tracionadas com a mesmo módulo da força, tá? É, por que isso acontece? Porque você não tem uma força dissipativa, tá? Se não tem atrito, não tem dissipação de energia. E não tem uma diferença de força. Logo, você não vai ter uma diferença de módulo das forças também, tá? E outro ponto aqui que eu quero destacar é que a tração ela tem o mesmo módulo em todos os pontos do fio. E o motivo para isso é que caso isso não fosse verdade, né, usando aqui uma redução ao absurdo, a corda iria se romper. Porque se você tem em algum ponto, já vou pegar aqui a corzinha que eu tinha planejado colocar. Suponha que você tem a tração aqui com valor T. Aí, suponha que agora você tem uma outra tração no sentido oposto com módulo T mais ΔT. E ΔT não é nulo. Esse pedacinho de corda aqui, ele vai ser mais puxado para esse lado do que para o outro. Aí suponha que todos os outros pontos da corda sejam só T, né? Só tração normal. E só aquele ponto ali é T mais ΔT. Tu vai ter um rompimento da corda nesse ponto. É exatamente isso que quer dizer. E bom, a gente em geral não vai estar trabalhando com esse tipo de problema. Então a gente sempre vai considerar que as forças de tração, né, para tu manter a corda inteira, vão ser sempre as mesmas em qualquer ponto. Ó, tipo, peguei essa secção aqui da corda, supondo a corda de tamanho não desprezível, né? Que daí eu fiz como ela fosse um cilindro. Nesse ponto vai ter tração aqui para um lado e tração para o outro, para que esse ponto aqui não seja deslocado. Mesma coisa aqui, T e T, aqui também, T, 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 tá? Sempre todos os pontos vai ter o mesmo módulo, tá? Eu peguei 4 pontos porque não quero, né? Se eu fizer todos os pontos é impossível. Não tem infinitos pontos dentro da corda. Bom, agora eu vou ensinar uma coisa que é mais útil, tá? Em geral, quando você for fazer problemas de polias, você vai usar os livros que pode ser os que eu recomendei, pode ser os que vocês acharam na internet, tanto faz.
pelo menos no Tópicos de Física, que é o livro que eu recomendo, você vai ter um probleminha, tá? Um probleminha não, vários. Mas o principal problema que você vai ter que resolver é esse aqui, ó. Como resolver um sistema de polias, ou seja, como achar as variáveis que você precisa num sistema de polias, tá? Bom, isso é extremamente importante porque é uma coisa que acaba dificultando alguns alunos, tá? Bom, vamos lá. Eu supus aqui um sistema em que você tem uma massa M1 e uma massa M2. Eu já vou deixar aqui de antemão dizendo que M1 é maior que M2, tá? Em módulo. Massa sempre é positivo, né? Então, M1 vai ter módulo maior que M2, tá? Gravidade é para baixo, né? Não vai, você dificilmente vai ter um problema em que a gravidade não está para baixo. Entretanto, tu pode ter também problemas em que tem um elevador e você faz referencial no inercial. Mas isso é para outra aula também, tá? Eu ainda vou chegar nisso. Bom, é isso que você tem. E você tem uma polia aqui. Bom, o que a gente viu? A tração aqui e aqui vai ser a mesma, né? E ambas vão ser para cima, porque elas vão impedir com que o peso, né, M1G, M2G, faça elas puxarem para baixo, tá? Ela vai tentar impedir esse movimento. Tu nunca vai ter uma tração que vai empurrar o bloquinho da ponta para fora, tá? Isso é inconcebível. Uma corda rígida não consegue fazer isso. A única coisa que pode fazer isso é uma mola, muito provavelmente. Aí a gente vai isolar os corpos, tá? Tração aqui, a gente vai decompor as forças do corpo, tá? Isso é uma coisa que vocês vão ter que fazer muito, tá? Separem os corpos, porque fica mais fácil de analisar isso. Assim, ó, se seu professor não falou isso na escola, tem um grande problema que ele está cometendo. Tem um grande erro de didática que ele está cometendo. É muito mais simples você usar o problema assim, tá? O corpo 1 e o corpo 2, tá? M1G e M2G. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, que é o passo 2, né? Depois de isolar os corpos. Eu vou supor que a aceleração do corpo 1 e do corpo 2, ambas vão para baixo, tá? E aí você já pode pensar, mas isso é contraintuitivo, né? Porque, poxa, a corda, se desse lado vai subir, o outro lado vai ter que naturalmente descer. Mas calma, a gente vai ver isso aqui na parte do vínculo. Por que eu estou separando em partes? Porque é mais fácil de você generalizar o caso nesse método. Esse problema aqui é extremamente simples, tá? Mas eu prefiro deixar, justamente porque esse problema é simples, eu prefiro do que generalizar ele, tá? E aí a gente faz aqui a segunda lei de Newton, que eu expliquei na última aula, que é basicamente a força resultante, que vai ser, nesse caso, como a aceleração é para baixo, a força resultante vai ser para baixo também. A força resultante vai ser M1G menos a tração, né? Porque a tração está para outro sentido. E a mesma coisa para o corpo 2, porque a gente supôs que os dois corpos vão para baixo. A gente vai ver que isso não é verdade agora, porque a gente vai vir para a parte do vínculo, tá? Bom, como a gente supôs que os dois corpos vão para baixo, a gente vai fazer com que os dois corpos desçam de alturas diferentes, tá? ΔH1 e ΔH2. Nesse caso, elas vão ser diferentes só pelo sentido, tá? Vocês vão ver por quê. A gente supõe que os dois blocos caem de ΔH1 e ΔH2, tá? O que agora a gente vai fazer? Tem uma condição de vínculo, toda condição de vínculo com cordas, né? Com cordas tracionadas, é que o fio que você está usando ele é finito. O que isso quer dizer? O fio ele não vai expandir e ele não vai nem contrair. É uma corda inextensível. Ou seja, a variação de comprimento sempre vai ser nula. Comprimento total da corda. E nesse caso, supondo que tu tem uma corda inicial e depois uma final, você vai ter uma corda que tem o L0, né, que é esse comprimento todo aqui de cima, mais ΔH1 mais ΔH2. Então, a variação de comprimento vai ser isso mais isso, ok? Que nem eu botei aqui, ó. ΔL vai ter que ser igual a zero, porque o fio é finito, e vai ser igual a ΔH1 mais ΔH2. Só que o que a gente tira disso? Poxa, esses dois valores são positivos e se somam, né? O ΔH1 e o ΔH2 eles são os módulos dos deslocamentos, né? Só que
A gente tira dessa equação aqui, ó, que o ΔH2 é igual a menos ΔH1. Então eles vão ter sinais invertidos no caso, né? O ΔH2, ele, no caso, vai ter o sinal oposto ao ΔH1. Logo a gente vai... Aí é o seguinte. Esse ΔH2, ele vai mudar conforme a aceleração da gravidade. E como tu vai ter uma aceleração resultante, você pode derivar isso duas vezes com relação ao tempo, né? Usando isso aqui. E aí você vai achar que a gente já pode fazer a mesma relação para a aceleração dos dois corpos, tá? Sim, a gente pode fazer isso. E vetorialmente a gente vê que a aceleração 2 está no sentido oposto da aceleração 1. Ou seja, agora vamos para a parte interessante. Se lembra que eu falei que os dois corpos eles vão para baixo? Agora a gente vê que isso não é verdade, porque a gente supôs que A1 e A2 estão para baixo. Só que a gente viu que o A2 está no sentido oposto do A1, né? Porque A2 e A1 eu tratei como se fossem os módulos, né? Só que eles estão em sentidos diferentes. Isso quer dizer então que um vai para baixo e o outro vai para cima. Nesse caso, horas. A gente vai resolver o problema e como M1 é maior que M2, a gente vai ver o que vai acontecer, que já vai ser intuitivo para vocês, né? Aliás, no início do problema já foi intuitivo. Eu só quero mostrar uma forma mais formal de resolver o problema sem você dar margem de se confundir ou ficar supondo coisas a respeito da resposta. Porque muitas vezes você vai ter problemas mais difíceis que você não vai conseguir prever se os blocos vão subir ou descer. Então adota todas as acelerações para baixo ou para cima, tanto faz, não importa. E depois você vai resolver o sistema, tá? Então a gente tem que A2 é menos A1. Vamos isolar o A2 aqui e o A1. A1 é isso aqui. Vamos fazer aqui rapidinho. O A1 ele vai ser G menos T sobre M1. E o A2 ele vai ser G menos... perdão. O computador ele dá uma travada com a mesa digitalizadora. Pronto. E o A2 vai ser G menos T sobre M2. Ok? Maravilha. Só que a gente descobriu também que A2 é menos A1. Então a gente pode colocar que isso aqui é T sobre M1 menos G. Horas. Então você encontra que T vezes M1 mais M2, faz o MMC, né, sobre M1, M2, vai ter que ser igual a 2G. E bom, você encontrou que a atração vai ser 2G M1, M2 dividido por a soma das massas, tá? Pô, interessante, a gente achou o valor da atração conforme as variáveis que a gente, as constantes que a gente já tinha, né, que são as massas e a aceleração da gravidade. Pô, isso é maravilhoso, porque agora é só substituir a aceleração, a atração aqui nessa equação e nessa aqui. Muito fácil, né? O problema ficou extremamente simples. Vamos substituir aqui A1, tá? A gente só vai achar o A1 porque depois o A2 é só o inverso, né? O A1 ele vai ser... Ai, caramba, pera aí. Eu vou já usar o MMC aqui, tá? M1 quadrado G mais M1 M2G menos 2M1 M2G. Tudo isso sobre M1 mais M2, tá? E aí eu acho que a gente cancela um termo desse e esse 2 vai virar 1. Então você vai ter M1 vezes M1 menos M2 G sobre M1 mais M2. Nesse caso é M1A1. Só que M1A1 é isso aqui, então a gente pode dividir por M1 dos dois lados. E você vai ter que A1 é M1 menos M2G sobre M1 mais M2. Isso aqui é a aceleração 1, tá? Do nosso probleminha. Deixa eu só
achar aqui a caneta. Prontinho. A gente tem o A1 e o A2 é só o inverso, né? Vamos copiar aqui. E algo interessante que dá pra gente fazer aqui é notar o que significa os sinais disso aqui, tá? Pensa o seguinte, a gente sabe que M1 é maior que M2, né? Só que isso quer dizer então que M1 menos M2 é maior que zero. Ou seja, isso aqui tem sinal positivo, tá? Pera aí, deixa eu fazer algo caprichadinho pelo menos. Então, esse valor aqui é positivo. E a soma das massas, obviamente, vai ser positiva também, né? Então, esse valor, ele é positivo, tá? Ou seja, a gente acertou no sentido de A1. Porque quando dá positivo, isso quer dizer que você acertou o sentido. Você não inverteu o sentido na resposta final. E o A2 vai ser o contrário, né? Porque você colocou um sinal de menos no início. Então você vai ter que A2 está negativo. Isso quer dizer que você errou o sinal. Olha, que novidade, né? Só que é óbvio que a gente vai errar algum dos sinais quando um desce e o outro sobe. Esse problema é intuitivo, tá? Esse problema a gente já sabia que o M1 vai descer e o M2 vai subir. Isso não é muita dúvida pra gente. E, bom, a gente deixou os valores que a gente queria. Perfeito? A tração é essa daqui. A aceleração 1 e a aceleração 2. Essas são as respostas finais do nosso problema, tá? Se quiser usar valores aí, pode arbitrar valores e achar a resposta, tá? Agora a gente vai vir para uma parte que é interessante, tá? Que pouca gente eu via ensinando isso, tá? Pouca gente eu vi ensinando isso. Existe, mas eu vi poucas. Então eu vou ensinar porque eu acho interessante e é bem simples de se demonstrar, tá? Uma polia, intuitivamente, você vai pensar o seguinte. Suponha que você tem essa polia pendurada a uma outra, tá? E daí ela atua como se fosse uma massa, tá? Uma massa M não. Uma massa Mi, tá? Cara, você intuitivamente vai pensar, pô, isso aqui vai ser só a soma das massas M2 e M1, né? Porque você tem duas massas, as massas vão se conservar, a polia tem massa desprezível, então quer dizer que a soma das massas vai ser a massa equivalente, né? Não, cara. Por incrível que pareça, isso não é verdade. E vou te mostrar agora o como que... eu deixei o mate gelando aqui, rateado. Eu vou te mostrar agora como calcular essa massa equivalente. Bom, a gente sabe que a tração ela tem uma propriedade muito interessante, porque a tração é uma força interna. O que isso quer dizer? Ela não os corpos que estão no sistema vão sentir essa força. Entretanto, o exterior não vai sentir essa força. A não ser que você tente pendurar essa polia em outra, que é exatamente o caso que a gente vai ter. Ela é uma força interna, só que nesse caso ela vai puxar a polia para baixo, né? Bom, ela puxa o corpo para cima por reação da própria corda. A tração aqui perto da polia ela vai ficar para baixo, ela vai puxar a polia para baixo. E bom, essas duas trações vão ser somadas, tá? E vão dar uma força F. E então assim, ó, primeiro a gente assume que F vai ser o peso da polia, tá? O peso da polia com as duas massas, tá? Não a polia em si, porque isso aqui não vai ter massa, não vai ter uma massa útil para ser considerado. E você agora sabe também que F vai ser duas vezes a tração. Só que a gente viu no problema anterior que a tração vai dar isso aqui, né? Porque o sistema é idêntico, né? É duas massas penduradas numa polia e uma é aceleração A1 e a outra é A2. A2 está para cima e a 1 está para baixo, tá? Bom, a gente sabe que essa aqui é a tração.
Então, a gente já pode pegar esse valor prontinho pra gente, porque a gente resolveu outro sistema, tá? Ah, Vitor, eu queria a demonstração dessa força de tração de novo. Cara, é só voltar no vídeo, velho. É, poupa tempo aí, velho. Se T é igual a isso aqui, logo a gente vai ter que F vai ser o dobro disso aqui, né? Porque é duas vezes a tração. Então vai ser 4G M1 M2 dividido por M1 mais M2. Maravilha? Bom, isso aqui já nos dá uma grande vantagem, porque a gente sabe que F também é igual a μg. E, nossa, isso aqui acabou o problema. Porque a gente só quer achar o valor dessa massa equivalente, né? Pô, a gente pensou no início que era a soma das duas massas, agora a gente vai ver que não é. Perceba que a gente acabou de isolar o Mi. E ele ficou exatamente igual a 4M1, M2 dividido por M1 mais M2. Cara, isso aqui é muito interessante, cara. Particularmente eu acho isso aqui muito legal, velho. Muito interessante mesmo. Pô, a polia ela não vai ter o peso das duas massas somadas, mesmo que a polia não pese nada. Cara, isso é muito interessante. É, e isso é uma propriedade que muitas vezes eu não vejo as pessoas mostrando. Eu já vi no meu cursinho de preparação para o ITA mostrar. Desde o início do curso dele ele mostra. O professor Tadeu Carvalho. E, e eu acho interessante essa demonstração. Ela é bem fácil, né? Já que é só resolver o sistema mais simples possível de polias e aceitar o resultado e jogar nessas duas equações. Que não são difíceis, inclusive, de você notar, né? Cara, assim, é você igualar a força resultante, que no caso vai ser duas vezes a tração para baixo, a força resultante que você quer, né? Pô, vai ser de novo a segunda lei de Newton, só que agora a aceleração vai ser só a gravidade, né? A aceleração vai ser a gravidade porque você vai soltar a polia. Se você considerar a polia só um corpo, sem as, tipo, as duas massas elas vão estar ali, elas vão estar se movendo. Mas se você simplifica esse sistema a só uma caixa de massa mi, ela vai cair só com a gravidade, tecnicamente. Ah, vai ter as bolinhas se mexendo. Sim, mas isso vai ser importante para calcular a massa, mas não para calcular a aceleração. Entendeu? Maravilha. Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. É, a aula foi curta hoje. Sim, foi curta. Demoramos para postar porque eu e o Gordo a gente tava em Floripa dando uma bandinha e fazendo, né? Fazendo aqui, né? Enfim, eu agradeço aí pela atenção de vocês e muito obrigado. Uma boa semana para vocês. Espero poder postar mais vídeos ainda na semana, tá? Muito obrigado.